Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Vamos abrir o Santo Livro, a Bíblia. Em hebraico, Bíblia significa o livro dos livros, o livro por excelência, né? Vamos abri-la em Provérbios, capítulo 3, versículo 9. E vamos concluir a mensagem que o pastor iniciou quarta-feira à noite, que é um mandamento de Deus com promessa. Há mandamentos que Deus dá, e junto com o mandamento vem uma promessa. Se obedecer, a promessa se cumpre. Se não obedecer, a promessa não se cumpre. Acharam? Então vou ler. E Salomão, que é quem escreveu Provérbios, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz ao povo de Deus: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Esse é o mandamento. Agora vem a promessa: e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Então vamos orar para que o Espírito Santo nos faça compreender esta palavra. Oremos ao Senhor Deus agora, em nome de Jesus. Às vezes calo para ouvir a voz de Deus, então medito para ouvir a sua voz. Com sutileza tocas no meu coração, e grande paz passo a sentir, sinto emoção, ouvir tua voz quando me exortas, se é preciso, ouvir tua voz quando me diz que sou contigo. Ouvir tua voz quando me ensinas o que preciso, me faz sentir cada vez mais que sou teu filho. Ah, Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, como é bom nós estarmos aqui reunidos, meu Deus. O domingo é o dia do Senhor. O Senhor disse: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Trabalhe, ganhe dinheiro, tenha o teu lazer, teu divertimento. Agora, ao 7º dia, dedique ele por inteiro para mim. O 7º dia, eu quero ser exclusivo nesse dia. Eu quero trabalhar na tua vida o dia inteiro. E por isso hoje nós estamos aqui, meu Pai. Já estamos agora pela manhã, estaremos aqui à noite, porque esse dia é teu, não é nosso. E o Senhor exige que nós honremos esse dia, não fazendo a nossa vontade, não seguindo os nossos próprios caminhos, mas fazendo a tua vontade, se submetendo ao Senhor, de coração aberto para ouvir a tua voz, para ser ensinado pelo teu Espírito Santo, porque é Ele que nos ensina todas as coisas, é Ele que abre o nosso entendimento, é Ele que ilumina os nossos olhos,
É Ele que nos faz compreender as coisas que só aqueles a quem o Senhor revela é possível de ser compreendido. Então fala-nos nessa manhã, fala à tua igreja, fala aos teus santos, fala aos teus pequeninos, fala às ovelhas do teu rebanho, aqueles que o Senhor predestinou em amor, aqueles cujos nomes estão arrolados nos céus, estão escritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo, desde a eternidade passada. O teu povo, os teus escolhidos, os teus pequeninos, aqueles que são como a menina dos teus olhos, aqueles cujos nomes estão gravados nas palmas das tuas mãos, Senhor Deus Todo-Poderoso, aleluia, aqueles que são preciosos aos teus olhos. Usa-me como teu pastor, como teu servo. Não leve em consideração as minhas falhas, os meus erros, porque quem não falha, quem não erra, mas leve em consideração, meu Pai, o amor que eu tenho pela tua verdade, o amor que eu tenho pelas tuas ovelhas, a dedicação que eu tenho a esse ministério, o amor que eu tenho para com o teu evangelho da graça de Deus. E fala através de mim, inspira-me, capacita-me, dá-me condição, Senhor, de proclamar a tua palavra nesta manhã, mas proclamar a tua palavra com a verdade absoluta, com aquela verdade que muitas das vezes incomoda, mas ela é como um remédio eficaz, ela é como uma injeção que às vezes é muito dolorida, mas é aquela injeção que vai resolver o problema da enfermidade. Fala ao teu povo, fala à tua igreja, alimenta as tuas ovelhas. Eu te peço em nome de Jesus, eu te peço em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, Igreja Santa de Jesus, esse tema aqui que eu li é um tema que tem sido muito usado de uma maneira inescrupulosa por homens que se dizem de Deus, por homens que se dizem cheios do Espírito Santo, que se dizem mensageiros de Deus, mas que na verdade não são. E usam esse texto com o único propósito de fazerem comércio com o povo de Deus, de enriquecerem a eles mesmos. Paulo disse: o Deus deles é o ventre. Mas eu quero falar desse assunto hoje com a autoridade de Deus. Eu quero falar fundamentado na palavra, fundamentado na verdade, para que isso aqui se torne de fato e de verdade uma grande bênção para nossas vidas, uma grande bênção para a nossa família, para o nosso casamento, para os nossos filhos, para a nossa vida profissional, para todas as áreas da nossa existência. Então, a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, ela mostra de uma maneira muito clara, de uma maneira muito transparente, de uma maneira muito objetiva, que sempre foi o desejo de Deus que o seu povo fosse um povo próspero, que o seu povo pudesse desfrutar de toda a provisão de Deus para todas as suas necessidades. Essa sempre foi a vontade de Deus. Deus quer isso, que você seja próspero. E quando a Bíblia fala próspero, não significa prosperidade material, porque nesses movimentos esdrúxulos, diabólicos, demoníacos que tem por aí, quando se fala de prosperidade, eles logo colocam na cabeça das pessoas que prosperidade é você ganhar muito dinheiro, é você poder ter um automóvel do ano, é você ter joias, é você ter uma gorda conta bancária, é você ter uma poupança, é você ter condições de comprar a melhor roupa, comer a melhor comida. Não, prosperidade não é isso. Prosperidade é você ser bem-sucedido. Por exemplo, ser bem-sucedido no teu casamento. Quantas pessoas que não são bem-sucedidas no casamento, então não tem prosperidade no casamento. Ser bem-sucedido nos estudos.
ser bem-sucedido nos teus negócios, seja ele grande, seja ele pequeno, ser bem-sucedido na realização dos teus sonhos, ser bem-sucedido na educação dos teus filhos. Tudo isso é prosperidade. Agora eu pergunto, se esse é o desejo de Deus para nossas vidas, por que é que uma grande parte do povo de Deus não tem desfrutado dessa prosperidade, não tem desfrutado desta provisão divina? Por quê, hein? Se é vontade de Deus, se Deus quer isso, se o desejo dele é isso, sabe por quê? Porque não honram a Deus como Deus quer ser honrado. Você lembra que a palavra diz: aos que me honram, eu honrarei, aos que me desprezam serão desmerecidos. Então, honrar a Deus como Deus quer ser honrado, o que é isso? É você viver a palavra em todos os aspectos da tua vida. Se eu honro a Deus, se eu entendo que eu tenho que honrá-lo como Ele quer ser honrado, qual é a única maneira que eu tenho de fazer isso? É eu viver a palavra de Deus em todas as áreas da minha vida. Você viver a palavra na tua família, na tua maneira de conviver com os teus vizinhos. É você viver a palavra de Deus no teu local de trabalho, na hora que você está na beira de uma praia, no teu lazer, na hora que você está num clube, na hora que você está num estádio de futebol. É você viver a palavra como marido, como pai, como esposa, como mãe, como filho, como patrão, como empregado. Viver a palavra no trato com os irmãos da igreja, no trato com o pastor. Então, se a palavra diz que eu tenho que perdoar, eu vou perdoar. A palavra diz para perdoar. Se alguém me ofende, eu vou liberar perdão. Se a palavra de Deus diz que eu tenho que amar a minha esposa como Cristo amou a igreja, o que eu tenho que fazer? Amar a minha esposa. Eu não posso ver a minha mulher como uma empregada de luxo, porque tem maridos que acham que esposa é uma empregada de luxo. Acha que esposa é só para fazer a comida para ele, lavar cueca, lavar meia. Não. A esposa é uma auxiliadora. Deus colocou para trabalhar junto conosco. Então eu tenho que amá-la, eu tenho que respeitá-la, eu tenho que desejar o melhor para minha mulher. Se eu não fizer isso, eu não estou honrando Deus como Deus quer ser honrado. Tem marido que diz assim, chega do trabalho e diz: eu não sei o que é que você fez o dia inteiro em casa. Eu é que dei duro. Trabalhei que sou um condenado. Você fica aqui tranquilo, eu que dou duro. Ah, é? Aí essa semana mandaram um e-mail para mim, que eu achei magnífico. Disse que o marido chegou em casa, depois de um dia de trabalho, aí estava lá, chegou na porta da casa, sujeira para tudo quanto é lado, roupa suja, os móveis empoeirados. Aí ele: o que está havendo aqui? Olhou para os filhos, tudo sujo, sujo de lama, sujo de barro. O outro comeu chocolate, a cara toda enchocolatada. Foi para a cozinha, uma pilha de louça sem lavar, sujeira no balcão, sujeira no fogão, resto de comida para cima, para baixo. Foi no quarto, os lençóis engrunhados lá. Ele disse: meu Deus, será que a minha mulher passou mal? Será que houve alguma coisa grave? Aí correu para o quarto dele. Aí quando entrou no quarto, ela estava deitada na cama, tranquila, lendo um livro. Ele disse: por que você está aí lendo? Por que a carta está desse jeito? Ele disse: não, você não pergunta o que é que eu faço aqui o dia inteiro? Dá para você olhar o que é que eu faço agora o dia inteiro? Dá para você entender o que é que eu faço? Tem marido que não entende, né? Então, se Deus determina que a esposa tem que ser submissa ao marido, como ao Senhor, a esposa tem que ser submissa. Só que essa submissão
Não é como muitos maridos inescrupulosos fazem. Olha, você tem que fazer o que eu mando. A Bíblia diz que tem que ser submissa. Não, essa submissão bíblica não é isso. Essa submissão bíblica significa que os dois devem caminhar olhando para o mesmo alvo, tendo o mesmo objetivo, visando alcançar o mesmo projeto. Não é a mulher ir para um lado, o marido para o outro, não é o marido pensar uma coisa, a mulher pensar outra, é haver uma concordância. Então tem que ser submissa. Se Deus proíbe da sua palavra que eu não posso ter comunhão com as trevas, eu não vou ter comunhão com as trevas. Se Deus determina aqui na Bíblia Sagrada que eu tenho que manter a obra dele, que eu tenho que manter a igreja, que eu tenho que manter a sua casa, com os meus dízimos, com as minhas ofertas, olha, eu vou ser fiel a Deus nos meus dízimos, eu vou ser generoso a Deus com as minhas ofertas. Então, qual é o grande drama do povo de Deus hoje? Qual é o grande drama do chamado mundo evangélico? O grande drama é que a maioria daqueles que se dizem crentes, daqueles que se dizem evangélicos, eles vão à igreja, eles têm Bíblia, eles cantam louvores a Deus, eles adoram o Todo-Poderoso, eles dão a paz do Senhor uns aos outros, mas eles negligenciam a obediência à palavra de Deus. Esse é o grande drama. Por isso que a grande maioria do povo de Deus não desfruta dessa prosperidade que Deus quer que o seu povo desfrute. Você sabe que a maioria do povo brasileiro se diz católico, né? Maioria esmagadora. Mas na realidade, essa grande maioria que se diz católico nunca colocou os pés numa igreja. E se colocou, foi quando era bebezinho, quando a família levou para o padre batizar, ou então quando se casou, ou então quando foi à missa de 7º dia de algum ente querido que morreu. Essa é que é a verdade. Por isso, quando o assunto é religião, quando o assunto é igreja, e você pergunta, por exemplo, a um católico, o que é que ele é? O que é que você é? Olha, 99% deles responde, sou católico não praticante. O que é que você é? Sou católico não praticante. Quando a pessoa diz, eu sou católico não praticante, o que é que ela está dizendo, hein? O que é que está inserido nessa frase? Ele está dizendo assim, olha, eu sou católico por tradição de família, não fui eu que escolhi ser católico, eu não vou à missa, eu não tenho nenhum compromisso com a igreja, eu não leio Bíblia, eu não conheço nada da palavra de Deus. É isso que ele está dizendo. Só que no mundo espiritual evangélico protestante, não é diferente. Não há diferença. A maioria do povo evangélico também poderia dizer, eu sou evangélico ou eu sou crente não praticante. O que é uma contradição de termos. É como a pessoa dizer, sou honesto não praticante. Não existe honesto não praticante. Não, quem é honesto pratica, quem é honesto é mesmo, é no duro, é de verdade. Então você vê, o católico, ele se julga não praticante, porque ele não vai à missa, porque ele não conhece nada de Bíblia, porque ele não tem compromisso nenhum com a igreja. Aí eu pergunto, e o evangélico? Quem seria esse evangélico, esse que se diz crente não praticante? Se todos que são evangélicos vão aos cultos, têm uma Bíblia, cantam louvores a Deus, então quem seria esses não praticantes? São aqueles que não praticam a palavra. Ouve a palavra entra pelo ouvido e sai pelo outro. Já que estamos aqui pertinho, abra no Salmo 119. Salmo 119. Quem aqui tem automóvel, hein? Quem tem automóvel, levanta a mão aí. Muito bem. Deixa eu fazer uma pergunta para você que tem automóvel.
Você sai com o seu automóvel. Aí você pega aqui a Avenida do Imperador, aí chega ali no cruzamento com a Duque de Caxias. Aí o sinal vermelho. O que é que você faz? Você para? Não. Com o sinal vermelho você para? Por quê? Por quê? Porque é uma lei do trânsito. Ah, você já entendeu que aquele sinal vermelho significa pare. Aí o sinal verde, o que é que você faz? Prossegue. E se o sinal ficar vermelho e você disser, estou nem aí, empurrar o pé no acelerador e foi em frente, o que é que pode acontecer? Um acidente, uma batida, pode matar gente, você pode morrer, você pode ficar paralítico, pode acontecer uma tragédia, fora os prejuízos materiais. Mas e você que não tem carro? Você vai a pé, aí para na calçada, olha para o sinal verde. O que é que você faz? Você para na calçada. Você só atravessa quando o sinal fica o quê? Vermelho. Poxa, nota 10 para vocês, hein? Vocês são craques na obediência às leis. Vamos lá. Salmo 119, versículo 4. Agora o salmista diz assim: Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Para que os cumpramos à risca. Quer dizer que Deus ordena a sua palavra para a gente cumprir o que Ele ordena de verdade, com seriedade. É para você obedecer no duro. Não importa em que circunstância for. Não importa se vai desagradar o pai, se vai desagradar a mãe, se vai desagradar o marido, se vai desagradar a esposa. Não importa se está chovendo, se está fazendo sol. Não importa, é para obedecer, para que nós cumpramos a risca. Aí eu pergunto: o povo de Deus, na sua maioria, tem cumprido a palavra de Deus à risca? Não. Quantas moças que se dizem crentes, evangélica, que eu não gosto desses termos. Eu gosto do termo bíblico cristão, que hoje crente todo mundo é. Aliás, a Bíblia diz que até o diabo crê. Evangélico virou moda. Atriz de filme pornô é evangélica, cantoras são evangélicas, né? Jogador de futebol que não tem nenhum compromisso com Deus, que é evangélico, virou moda, virou um status, virou chique. É chique dizer que é evangélico hoje. Aqui nós não somos evangélicos, aqui nós somos cristãos. Então, quantas moças evangélicas, crentes, você conhece que namoram com rapazes incrédulos, namoram com rapazes ímpios? Há uns montes, ó. Quando a Bíblia diz, não pode haver comunhão da luz com as trevas. Quantas pessoas evangélicas você conhece que não são pessoas perdoadoras? Pelo contrário, são pessoas vingativas, são pessoas que guardam mágoa, são pessoas que destilam ódio, são pessoas que guardam rancor dentro do coração, mas estão dentro da igreja com Bíblia debaixo do braço, usam saudações religiosas, a parte do seu irmão, a parte do seu irmão para lá, a parte do seu irmão para cá. Quantos maridos evangélicos, crentes, você conhece que maltratam as suas esposas? Eu conheço os montes. O que eu recebo de telefonema, o que eu recebo de e-mails, as esposas dizendo, pastor, meu marido é da igreja, meu marido é convertido, olha, mas ele faz isso, ele faz aquilo, até bater em mim ele bate, e está dentro da igreja. Quantas esposas crentes você conhece que não são submissas aos maridos? Quantas pessoas que se dizem evangélicas
que se dizem crentes, você conhece, que mentem, são desonestos, não honram a palavra de Deus, brincam com Deus, brincam com a Bíblia. Você quer ver uma coisa? Deixa eu fazer um teste aqui de honestidade. Muitos de vocês faltaram quarta-feira à noite. Quem faltou quarta-feira à noite sem ter um motivo justo? Deu bobeira e não veio à igreja? Levante a mão. Seja honesto. Levante a mão, alto. Estica o braço. Parabéns pela honestidade. Olha, não é qualquer um que é honesto, que tem coragem de dizer, não, eu dei bobeira. Eu era para estar aqui e não estive. Eu farrapei. Eu não levei Deus a sério na quarta-feira. Eu sei do mandamento de Deus, que eu não devo deixar de congregar, e eu deixei de congregar. Então vocês que levantaram a mão, e não foram poucos, parabéns. Porque eu não sei se todos que faltaram quarta-feira, faltaram por motivo justo, ou se alguém também não teve motivo justo, mas não teve a coragem, a dignidade de levantar a mão e dizer, eu falhei. Eu falhei, eu podia estar aqui e não estive. Então você conhece muita gente aí que mente, dissimula, não honra a Deus. Então, irmãos, por favor, preste atenção nisso aqui. Todas as pessoas que não honram a Deus, cumprindo à risca a sua palavra, não vão desfrutar da provisão de Deus. Não vão desfrutar. Olha, eu poderia falar aqui de muitos outros tópicos onde Deus requer da nossa parte uma obediência plena. Eu poderia falar de muitas outras áreas da vida, mas eu quero continuar nessa exortação de Salomão, de que nós devemos honrar a Deus com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Eu falei aqui, no culto de quarta-feira à noite, que a maioria do povo evangélico não honra a Deus com seus dízimos, não é generoso com as suas ofertas, e os poucos que honram a Deus nessa área o fazem de uma maneira completamente errada. Às vezes dão dízimos, dão oferta, mas sem ter a mínima consciência do que representa a fidelidade a Deus nessa área aqui. Vamos entender isso agora um pouco mais. Por favor, vamos abrir a Bíblia no livro do profeta Ageu, capítulo 2. Ageu, capítulo 2. Interessante que eu passei 40 anos da minha vida, quase 40 anos, sem saber que tinha esse Ageu na Bíblia. Eu só conhecia Mateus, Marcos, Lucas e João. Se falasse de Ageu, eu dizia, quem é esse sujeito? Está na Bíblia? Na Bíblia. Claro. Só pegava Mateus, Marcos, Lucas e João. Encontraram? Está lá no Velho Testamento, viu? Então vamos lá. Ageu capítulo 2, versículo 8. Vamos ler o versículo 8. Isso é Deus falando através desse profeta. Deus diz assim: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro. Quem tem algum objeto de ouro aí? Um anel, uma aliança? Quem tem? O irmão ali tem, a irmã tem. Olha só. Esse teu ouro aí, esse teu ouro é dele. É de Deus. Pastor, se é de Deus, como é que está comigo? Calma. Você vai entender. Então você tem que saber o seguinte: tudo que há nesse mundo é de quem? De Deus. Veja também Deuteronômio. Vamos lá em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 14. Agora Deus fala, através de Moisés,
E Deus diz assim: eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo que nela há. Olha, a terra, o céu dos céus, a terra, tudo que há nessa terra são do Senhor teu Deus, pertencem a Deus. Davi também sabia disso, viu? No Salmo 24, versículo 1, o salmista, ele diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então tudo pertence a Deus. A comida que chega à nossa mesa, a roupa que você veste, a casa que você mora. Se você possui um automóvel, esse automóvel pertence a Deus. A água que você bebe, o sapato que você calça. Olha, tudo isso está provisoriamente das tuas mãos, mas tudo pertence a Deus. Tudo provém da terra que Deus criou. Tudo é dele. Nós somos apenas mordomos de Deus. Deus apenas nos concede o direito de usufruirmos de alguma das coisas que pertencem a Ele por um período de tempo. Eu fiz uma anotação que eu trouxe aqui para o altar, que são muitos dados, eu não ia gravar isso. Uma faculdade de estudos agrícolas, ela fez uma pesquisa de todas as coisas que são absolutamente essenciais, aquelas coisas que são empregadas, por exemplo, quando uma pessoa decide plantar 100 alqueires de milho em meio hectare de terra. Aí a faculdade fez um estudo. O que é preciso? Quais são as coisas absolutamente essenciais? Aí fez a pesquisa e no final da pesquisa chegou à conclusão de que se um homem plantar 100 alqueires de milho em 1 hectare de terra, o homem contribuiu apenas com o trabalho de preparar o terreno, colocar a semente e depois colher. A única participação do homem foi essa. E Deus está aqui, ó. Enquanto o homem só teve que preparar a terra, arar a terra, jogar a sementezinha lá e depois ir lá colher o fruto, Deus contribuiu com cerca de 1.800.000 litros d'água para 1 hectare de terra, plantando 100 alqueires de milho. Deus teve que colocar lá 1.800.000 litros de água. Aproximadamente 3.200 litros de oxigênio consumido pelas plantinhas quando começaram a brotar, para poder viver e poder produzir o milho. 2.400 litros de carbono está lá em 1 hectare de terra. 8.200 litros de monóxido de carbono, 73 quilos de nitrogênio, 57 quilos de potássio, 18 quilos de fósforo, 34 quilos de enxofre, 23 quilos de magnésio, 23 quilos de cálcio, 908 gramas de ferro, além de pequenas quantidades de iodo, de zinco e de cobre. Olha, irmão, isto aqui, em 100 alqueires de milho plantados em meio hectare de terra. Aí eu pergunto, quem produziu essa safra que foi plantada? A quem pertence aquele milho que nasceu? Deus. E o homem diz, o meu milho, a minha safra, isso é fruto do meu trabalho. Fruto do teu trabalho nada. Se Deus não colocasse isso aqui, não nascia nem um grão de milho. Nenhumzinho está aqui, ó. Por isso,
E quando Paulo escreve a sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 10, marca aí na tua Bíblia, 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 26. Encontraram? Paulo diz assim: porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. De Deus é a terra e a sua plenitude. Então veja bem, quando eu dou o meu dízimo, quando eu trago as minhas ofertas generosas à igreja, na verdade, eu estou honrando a Deus, eu estou reconhecendo que tudo que chega às minhas mãos não é meu, pertence a Deus. Esse é o objetivo. Se você não estiver consciente disso, não dê dízimo nem dê oferta na igreja. Por favor, não faça isso, porque dar dízimo e oferta não é uma moeda de troca. Não é para a pessoa fazer barganha com Deus. Não é para a pessoa tentar comprar as bênçãos de Deus. Não, eu vou dar dízimo, mas eu quero que Deus me dê isso. Eu vou dar uma oferta, mas eu quero que Deus me dê isso. As bênçãos de Deus não estão à venda. Dízimos e oferta não é para isso. Dízimos e oferta é uma maneira de eu reconhecer para Deus que tudo que chega às minhas mãos, seja pouco, seja muito, pertence a Deus. Na verdade, eu estou devolvendo para Deus apenas um pouco daquilo que é dele, meu irmão. Eu estou apenas devolvendo um pouquinho. Eu não estou dando para Deus o que é meu, porque eu não tenho nada. Eu estou dando o que é dele. E aí você começa a compreender por que Deus se sente tão indignado quando nós não honramos nessa área. Como é que Deus se sente indignado por isso aqui, ó? Porque às vezes eu ouço gente que diz que é evangélico, gente que diz que é crente, dizer assim: não, eu não acredito que Deus queira o que é meu, não entra na minha cabeça que Deus queira 10% do meu salário, não entra na minha cabeça que Deus queira que eu dê na igreja um pouco do meu dinheiro. Isso os que estão dentro da igreja, dentro das igrejas. Porque tem aqueles que são ímpios, que dizem assim: mas você teve a coragem de pegar 10% do teu salário, 10% da tua aposentadoria, 10% da tua renda e dar lá na igreja? Você teve a coragem de fazer isso? Mas o cara tem coragem de pegar 50% e gastar com cachaça, com drogas, com mulher, com prostituição, com carnaval, com forró, com noitada. Mas ele fica escandalizado quando ele sabe que você foi fiel a Deus e pegou 10% da tua renda e devolveu para Deus. Fica escandalizado. É cruel isso aqui. Então, por favor, não imagine que o dízimo que você dá, que a oferta que você está dando a Deus, você está dando do que é seu. Não, absolutamente não. Você não está dando do que é seu. Nunca pense dessa maneira, porque isso ofende gravemente a Deus. Porque a Bíblia diz o quê? Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo que nela há, até você pertence a Ele. Até a tua alma pertence a Ele. Nem da tua vida você é dono. Às vezes a gente diz: a minha vida. E Deus deve dar gargalhada, né? Olha só, ele diz que a vida é dele. Eu faço da minha vida o que quiser. Aí Deus diz: então eu faço você morrer agora. Puf! E o cara morre. Faça da tua vida o que você quer. Eu é que sou Deus, não é você? Eu é que sou o soberano. Eu é que sou o Senhor dos céus e da terra. Então, eu quero mostrar mais uma vez aqui um exemplo de um povo em obediência a Deus e trazendo o mantimento da casa de Deus. Vamos lá para o Velho Testamento. Vamos lá em 1 de Crônicas, capítulo 29. 1 de Crônicas, capítulo 29. Versículo 1.
Todos os irmãos encontraram? Vamos ler o versículo 1. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente, e esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Deus havia incumbido Salomão de construir o templo de Salomão. E Davi disse: olha, Deus escolheu ele, meu filho, ele é o único que Deus escolheu, ele é que tem essa responsabilidade, e ele ainda é muito moço, ele ainda é muito inexperiente, e esta obra que ele tem que fazer é gigantesca, é uma obra grandiosa, porque esse palácio grandioso que vai ser construído, esse templo monumental que será erguido, não é para homens, mas é para o Senhor Deus do universo. Olha, irmãos, hoje nós também temos uma grande obra para realizar. Qual é a grande obra que nós temos que realizar hoje? Proclamar ao mundo a multiforme sabedoria de Deus, proclamar ao mundo este evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, este evangelho da graça de Deus, que é o único para a igreja e que o Cristo ressuscitado revelou a Paulo. Essa é a grande obra que nós temos que realizar, meu irmão. Deus nos escolheu para isso. Ninguém proclama isso, ninguém prega isso, ninguém quer anunciar o evangelho da graça de Deus, mas Deus nos escolheu para isso aqui, ó. Então nós temos que fazer isso através da evangelização, através de programas no rádio, programas na televisão, através da literatura. Nós temos que realizar essa grande obra, abrindo templos. Quantas pessoas que mandam e-mail para mim: pastor, estou ouvindo o programa de rádio pela internet, pastor, eu moro aqui no interior da Bahia, Jequié, olha, já procurei, não tem nenhuma igreja que pregue esse evangelho que eu tenho ouvido no teu programa. As pessoas imploram uma igreja, ouvem, aí vão em busca, e diz: caramba, ninguém prega isso, só prega que o diabo vai pegar, que tem que dar dinheiro para Deus abençoar, que tem que fazer a fogueira santa do Edir Macedo, que tem que fazer não sei o que do outro, que tem que botar copo com água na frente do rádio, essas picaretagens que a gente está cansado de ver e de ouvir. Imploram. Então nós temos que fazer isso. Precisamos de homens de coragem, homens destemidos, homens que sejam conforme o coração de Deus. A maior dificuldade da nossa igreja é falta de homens destemidos, homens de coragem, homens que tenham o peito de assumir um compromisso com Deus, homens que digam: olha, eu vou pregar a palavra, eu quero fazer a obra, eu quero renunciar a tudo nesse mundo por amor a esse evangelho. É a maior dificuldade que nós temos. Ontem à noite, eu estava conversando com a minha esposa, pastora Sandreli. Olha como eu queria ter umas 10 pastoras Sandreli, porque é a mulher mais, mulher danada, corajosa, dedicada, fiel, destemida. E eu dizendo para ela: puxa vida, olha, eu estou numa fadiga violenta, eu estou numa fadiga intensa, estou tomando medicação, mas eu preciso descansar. E ela disse: puxa vida, tu vai viajar para cá, não teria um jeito de você não precisar ir a Recife? Não teria uma maneira de tu ficar, por exemplo, uns 15 dias sem fazer culto, para você se recuperar? Não tem ninguém aí que pregue, que ajude o Érigles? E eu disse: não. Mas uma igreja desse tamanho, não aparece ninguém para pregar, não aparece ninguém que tenha vontade, que tenha desejo, que sinta prazer de fazer a obra do Senhor. Eu digo: não, nem homem, nem mulher. Aqui é a dificuldade, ó.
Mas essa é a grande obra que nós temos que fazer. Essa é a grande obra que nós temos que fazer. E eu tenho feito. Eu renunciei a tudo. E estou pronto a renunciar a muito mais. O que for necessário eu renunciar nessa vida em prol da obra de Deus, eu estou pronto a renunciar em nome do Senhor Jesus Cristo. Você só me vê fora do altar, você só me vê fora do culto, se eu estiver de cama, se eu estiver absolutamente sem condições físicas de fazer o culto, porque senão eu estou. Duvido você chegar aqui e pastor Carlos Magno não está quarta-feira. Por quê? Não, porque ele hoje decidiu ficar em casa assistindo televisão. Não, porque hoje ele não estava muito afim de fazer culto. Quantos que... Olha, o que faltou de gente quarta-feira aqui foi uma loucura. Quarta-feira à noite, irmãos. Cadê a fidelidade a Deus? Cadê a seriedade com Deus? Aqueles que me honram, eu honrarei. Os que me desprezam serão desmerecidos. Agora você diz, pastor, e para fazer essa grande obra, quem é que vai trazer os recursos financeiros para tudo isso? Todos nós. Nós é que vamos trazer. Através dos nossos dízimos, através das nossas ofertas, como foi na época da construção desse templo aqui de Salomão. Leia o versículo 2. Versículo 2. Davi continuou dizendo: eu, pois, ele era o rei, com todas as minhas forças, já preparei para a casa de meu Deus, ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro, madeira para as de madeira, pedras de ônix, pedras de engaste, pedras de várias cores, de mosaicos, e toda sorte de pedras preciosas e mármore, e tudo em abundância. Vamos entender. Eu, pois, com todas as minhas forças, ele estava dizendo, com todo o poder que eu tenho, eu sou o rei. É como se você fosse o presidente da república, e você fosse um cristão, e você dissesse, sabe uma coisa? Tem verba aqui que se distribui para centro espírita, se distribui para tanta coisa que não presta. Eu sou de Deus, eu vou distribuir o melhor para a obra de Deus. Aí a pessoa dizia assim, mas aí é fácil, né, pastor? O cara era o rei, ele não estava tirando dele, ele estava dando dos impostos que o reino dele arrecadava, das riquezas do reino. Calma, isso aqui ele fez como rei, com todas as minhas forças, com todo o meu poder. Eu já preparei isso para a casa do meu Deus. E o que é que diz aqui a Bíblia? Que foi tudo em abundância. Tudo em abundância. Não foi com mesquiaria. Não foi com, sabe, aquela coisa pequena que às vezes a gente vê as pessoas fazerem. Mas depois de tudo isso que ele fez como rei, veja o que este homem fez. Versículo 3 em diante. E ainda, quer dizer, além do que eu já fiz como rei, além dos decretos que eu já assinei, mandar ouro, mandar prata, mandar madeira, mármore, manda tudo lá para a construção do templo. Ainda, porque amo a casa de meu Deus, o ouro e a prata particulares que eu tenho, dou para a casa de meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, que era o ouro mais precioso que tinha na época, e 7.000 talentos de prata purificada, para cobrir as paredes das casas, ouro para os objetos de ouro, e prata para os de prata, e para toda obra de mãos dos artífices. Aí no final do versículo 5, ele faz uma pergunta, faz um apelo. Quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor?
Olha, depois daquilo que ele fez como rei, ele disse, mas eu quero mais. Isso aqui é fácil. Foi só assinar um decreto. Mas ainda, porque amo a casa do meu Deus, aquilo que eu tenho, o meu ouro, a minha prata particular, aquilo que é meu, dou para a casa do meu Deus. Qual foi a motivação de Davi? O que motivou Davi a fazer isso, pessoal? Está aqui, ó. Porque amo a casa do meu Deus. Foi motivado pelo amor. Eu não tenho visto, ao longo do meu ministério, as pessoas, por amor à obra de Deus, serem capazes de doar um bem à igreja, uma joia, um terreno, uma casa, um automóvel. Às vezes tem 2 automóveis, tem 3. Eu nunca vi ninguém dizer, peraí, deixa eu pegar isso aqui e doar para a casa de Deus. A igreja não tem um automóvel, deixa eu doar um. Olha, eu tenho um terreno ali, eu tenho um apartamento, tenho uma casa, naquele terreno eu vou doar para construir um templo lá. Eu nunca vi ninguém fazer isso. Nunca vi em toda a minha vida. O que eu tenho visto, sabe o que é? Olha, estamos precisando do ventilador. Aí a pessoa diz, lá em casa tem um. Aí aquele ventilador que já está pedindo aposentadoria, só que o INSS não deu ainda, né? Aí ela traz. Compra o novo e dá o que está se aposentando, o velho. Aí daqui a 2 meses pifa, se aposenta na igreja. Dão para Deus as sobras, dão para Deus o que não presta, dão para Deus aquilo que elas não querem mais. O novo é meu, o resto é de Deus. Ontem de manhã eu saí, estava a feirinha ali na frente, e eu fiquei parado um pedacinho ali, e tinha um senhor lá de fora, bem pobrezinho. Eu não sei se as irmãs estavam dando aquelas roupas para ele ou ele estava comprando. Estava dando, né? Então eu imaginei certo. Eu digo, esse homem não tem nem dinheiro para comprar essas coisas tão baratinhas como elas são vendidas ali por elas. Aí eu vi que deram blusa, deram uma calça jeans, ele vestiu ali na calçada. Eu estou ali, eu vejo tudo, fiquei só observando. Tudo. Bem pobrezinho. Maravilha, boa ação. Fizeram muito bem. Pelo estado daquele homem era para dar mesmo. Mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando, e quanta gente faz isso com Deus, hein? Como se Deus fosse um mendigo. Pega aqui a roupinha velha, a calça jeans usada, a blusa não sei de que, poída e tal. Pega aqui o ventilador quebrado. Está precisando de um rádio, tá? Lá em casa tem um de 1500, foi do tempo de Cabral. Esse aqui eu vou dar para a igreja. Agora o moderno não, o moderno é meu. Não, gente, isso aqui é sério. Você não imagina como isso ofende a Deus. Você não imagina como Deus se sente ofendido por esse tipo de atitude aqui, ó. Eu não faço isso. Nunca fiz e nunca farei. Eu dou para Deus o meu melhor. Eu dou para Deus o meu melhor. O que eu tenho visto são as pessoas, na hora do aperto, farinha pouco, meu pirão primeiro. Não tem um ditado que diz isso? Farinha pouco, meu pirão primeiro. Que negócio de Deus é esse? Isso em todas as áreas. Não é só na área de oferta não, querido. Se precisa de uma pessoa para fazer alguma coisa na igreja, às vezes tem na igreja pedreiro, tem um eletricista, precisa de uma coisa. Olha, eu posso vir, mas tal, não sei o quê, é uma dificuldade, daqui a 60 dias, mas irmão, não pode, está em curto, vai queimar tudo, é urgente, não dá para o irmão vir hoje à noite. Não, pastor, à noite, sabe, eu tenho um problema com escuridão, síndrome do pânico, tal. Não, estou com uma dor na coluna. Dor na coluna?
Vou ficar ausente não sei quantos dias. Não tenho prazo para voltar. Está parado o projeto da Estilos. Está parado. O irmão Feijó, estou na coluna. Eu digo, rapaz, se você sentisse o que eu sinto, parava a igreja, cara. Pô, negócio de dorzinho de coluna, rapaz. Ora, meu Deus do céu. Ora, para me tirar da obra de Deus, meu irmão, só que me colocar de cama. Mas a pessoa quer nem saber, né? Sim, mas os teus colegas, os teus companheiros que estão aí aprendendo, depende de você. Ah, não posso fazer nada. Posso fazer nada, tal, vou me cuidar, não tenho previsão, do dia para a noite. Do dia para a noite. Cadê esse amor aqui, ó? Então Davi, depois de fazer tudo isso aqui, ele se vira para a congregação, para o povo, e faz um apelo. Quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Deixa eu fazer uma pergunta. Será que quando Davi fez essa pergunta aqui, esse apelo, será que alguém se escandalizou? Será que alguém se sentiu ofendido? Será que alguém disse, esse Davi aí já está virando falso profeta? Esse Davi já está querendo fazer comércio. Olha o que ele está pedindo, que a gente faça o mesmo que ele fez, que a gente traga ouro, que a gente traga prata, e Davi já está virando igreja universal. Porque as pessoas confundem essa praga da universal do reino do diabo, como outras, infamaram tanto o caminho da verdade, e como as pessoas não têm discernimento, não conhecem Bíblia, elas acham que se o pastor pedir uma oferta para a obra, expor a dificuldade da igreja, fazer um apelo para que as pessoas façam sacrifício, tem gente que se escandaliza e diz, já está ficando igual universal. Ficando igual universal coisa nenhuma. Dízimos e oferta é bíblico, é para ser pedido, é nosso dever, é nossa obrigação trazer o melhor para manter a casa de Deus. Fazer comércio é quando se usa o mandamento que Deus determina de trazer as primícias de toda a tua renda, de você trazer o melhor para Deus como oferta, e se faz isso aqui para fazer comércio, enganando as pessoas, prometendo que se ela fizer isso, Deus vai curar o câncer, Deus vai trazer o marido de volta, Deus vai abrir porta de emprego, e quando a pessoa utiliza isso para o enriquecimento pessoal, isso é que é fazer comércio, gente. Que é o que eles fazem. E ficam milionários. Isso é que é, não isso aqui. O pastor quer dizer que o povo não se escandalizou? Vamos ver. Versículo 6. Então, os chefes das famílias, os príncipes das tribos de Israel, os capitães de 1000 e os de 100, e até os intendentes sobre as empresas do rei, disseram, olha, vou mudar de rei, porque esse rei aí não está muito legal, não. Esse Davi está meio estranho. Não. Voluntariamente contribuíram e deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 dáricos, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de bronze, 100.000 talentos de ferro. Os que possuíam pedras preciosas as trouxeram para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeiel, o Gesonita. O povo se alegrou com tudo que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Ao invés do povo chamar Davi de mercenário, ao invés do povo se sentir ofendido, o povo se alegrou com tudo que se fez voluntariamente. O povo não trouxe as suas ofertas em troca de um pedido de cura,
Eles não trouxeram essas ofertas aqui, dizendo: Deus, eu estou trazendo, mas eu quero que o Senhor toque no coração do meu chefe, para ele dobrar o meu salário. Eles não trouxeram isso aqui, dizendo: Senhor, eu estou trazendo, mas eu tenho um filho que bebe, eu tenho um filho que está nas drogas, e eu quero que em troca o Senhor liberte o meu filho. Porque não é assim que se ensinam nessas arapucas espirituais aí fora? Não. Tudo que o povo fez foi voluntariamente. Diga: voluntariamente. O rei Davi também se alegrou com grande júbilo. Olha, meu irmão, não há maior alegria para um pastor do que ver a obra de Deus sendo realizada. Essa é a maior recompensa que o pastor tem. Não existe recompensa maior do que ele ver a obra de Deus sendo realizada, do que ele ver o povo vestindo a camisa, todo mundo envolvido, todo mundo fazendo a sua parte, todo mundo contribuindo, todo mundo participando, todo mundo fazendo alguma coisa, todo mundo interessado, todo mundo dando o seu quinhão, não só dinheiro, mas o tempo, a inteligência, o talento. Essa é a maior recompensa. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, veja como Paulo expressou isso. Atos capítulo 20, versículo 24. Paulo disse: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo estava dizendo aqui, nada nesse mundo é mais importante para mim, nada nesse mundo é mais precioso, nada nesse mundo tem mais valor do que eu possa desempenhar a minha carreira, do que eu possa levar a bom termo o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, a responsabilidade que Deus colocou sobre os meus ombros de pregar o evangelho da graça de Deus. Se você não sente este mesmo prazer que Paulo sentia, é porque você ainda não foi cortado por esse evangelho da graça de Deus. Se você não sente, sabe, você tem que dizer: olha, em nada considero a vida mais preciosa para mim do que evangelizar essa palavra, do que estar quarta-feira à noite no culto, domingo de manhã no culto, domingo à noite no culto. Nada é mais importante para mim do que estar envolvido com a obra, envolvido com a igreja, dar a minha participação, dar a minha contribuição, seja financeira, seja do meu talento, seja das minhas forças físicas, seja de algo que eu possuo. Nada é mais importante para mim. Agora, volte lá em 1 de Crônicas, para a gente terminar, que eu quero te mostrar algumas coisas muito interessantes. 1 de Crônicas 29. A partir do versículo 10, nós temos Davi fazendo uma oração, Davi apresentando a Deus todas as ofertas que ele e o povo havia ofertado para a casa do Senhor. Agora vamos conferir aqui coisas espirituais com espirituais. Em primeiro lugar, você lembra, eu falei ainda há pouco aqui, que quando nós honramos a Deus com os nossos dízimos e com as nossas ofertas, nós estamos reconhecendo que tudo que chega nas nossas mãos vem de Deus. Nós estamos reconhecendo Deus como o Senhor dos céus e da terra. Olha como Davi reconhece isso. Então vamos lá, 1 de Crônicas, capítulo 29, versículo 11. Todos encontraram? Olha o que ele diz na oração dele: filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estar diante dele, para o servirdes, para ser de seus ministros e queimardes incenso. Não, eu estou lendo errado. Não são meus 55 anos não, nem pense. É a minha fadiga mesmo. Eu estou lendo 2 de Crônicas.
Mas esse versículo aqui tem a ver, viu? Não sejais negligente, pois o Senhor vos escolheu, Deus nos escolheu para estarmos diante dele, para o servir. Você foi escolhido por Deus para servir a Deus. Desculpa, é que eu abri em 2 de Crônica. 1 de Crônicas, capítulo 29, versículo 11. Tem gente que já pensa logo, é a idade. Idade não. Eu sou um jovem de 55 anos. Um broto. Viu? Seminovo. Então vamos lá. 1 de Crônicas, capítulo 29, versículo 11. Olha a oração de Davi. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino. E tu te exaltaste por chefe sobre todos. Está vendo? Mas eu disse também que quando nós honramos a Deus com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, nós estamos reconhecendo que tudo que chega às nossas mãos vem de quem? Vem de quem? De Deus. Então leia o versículo 12. Olha Davi dizendo isso. Riquezas e glória vem de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Aleluia. Terceiro lugar. Eu disse que quando nós damos nossos dízimos nas nossas ofertas, na realidade, nós não estamos dando aquilo que é nosso. Nós estamos devolvendo para Deus um pouco de tudo que é dele, né? Nessa oração, Davi tem consciência disso. Versículo 13. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu? Você sabe quem está falando aqui? O rei de Israel. Quem sou eu? Tem gente que não é nada e acha que é tudo, né? O rei, Senhor, quem sou eu? E quem é o meu povo? Para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas. Porque tudo vem de ti. E das tuas mãos nós te damos. Nós não temos nada. Nada disso é nosso. Nós nascemos nus. Não trouxemos nenhuma chupeta, nenhuma fralda jonço. Tudo é teu, tudo pertence a ti. Nós não temos do que nos gloriar. Tudo vem de ti. Versículo 16. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Olha, tudo é teu. O Senhor apenas fez chegar em nossas mãos. O que que Deus tem feito chegar nas tuas mãos? O teu salário, um automóvel, uma casa, a roupa que você veste, o sapato que você calça. Tudo vem dele. Tudo vem de Deus. Versículo 17. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo que se acha aqui te faz ofertas voluntariamente. Bem sei que tu provas os corações. Olha, irmão, Deus muitas das vezes permite determinadas situações para ver se nós estamos mesmo sendo sinceros com Deus. Quantas vezes você já teve decepções com pessoas que se diziam amigas, mas na hora que você necessitou de alguma coisa dela, elas não te atenderam? Se diziam muito amigas, na hora que viu você desempregado, já pensou que você ia pedir um dinheiro emprestado, se afastou de você. Quanto você não precisou, estava do teu lado.
são pessoas que dizem que amam, mas amam apenas da boca para fora. Então Davi está dizendo aqui, olha, Deus prova os corações, e da sinceridade Deus se agrada. Como é que Deus vê a nossa sinceridade? Através das nossas atitudes. O cara bate no peito, eu sou servo de Deus. Todo mundo gosta de dizer isso, né? Eu sou servo de Deus. Aí Deus disse, deixa eu ver se ele é mesmo. Aí usa o pastor, olha irmão, estou precisando de alguém aqui para fazer isso. Aí cadê o servo? Acabou. Acabou o servo. Entendeu? Não vai dar. Tá, aí as dificuldades aparecem uma atrás da outra. Irmão, estamos precisando urgentemente. Como é que chama aquele negócio aqui? Um aspirador para aspirar o carpete do altar. Aí liga para o irmão. Irmão, tem um aspirador? Tenho. Ó, nós estamos precisando, dá para o irmão trazer? Pastor, desculpa, deixa eu molhar minha garganta. Pastor, hoje é sexta-feira, dá para eu levar no domingo? Não, irmão, é para a gente aspirar sábado, para domingo tá o altar bonito. Bom, só se tiver alguém que venha buscar. Não dá para eu levar. Domingo dá, porque ele vem para o culto. Quer dizer, e diz que é servo. E diz que é servo. Né? Então, aqui ó, Deus viu a sinceridade de Davi e do povo pela atitude que eles tiveram. No momento deles colocarem os seus bens materiais à disposição da obra de Deus, eles o fizeram de coração, eles o fizeram com alegria, com entusiasmo e sem visar receber nada em troca, meu irmão. Está aqui o exemplo. E para a gente terminar, eu vou mostrar para você, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 22, o que é que Deus diz sobre Davi. Atos capítulo 13, versículo 22. Vou ler. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Irmãos, olha, Deus está levantando um povo nessa terra, mas um povo segundo o seu coração, um povo que faça toda a sua vontade, um povo que ame a Deus de verdade, um povo que tenha compromisso com Deus, um povo que cumpra a palavra, um povo que não brinque de igreja. Igreja não é clube de lazer, igreja não é lugar de entretenimento, igreja não é um lugar onde as pessoas se reúnem de vez em quando para rever amigos, para bater papo. Não, igreja é lugar de adoração a Deus, igreja é lugar de nós cultuarmos a Deus, igreja é lugar de compromisso com Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade, que fará toda a minha vontade. E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito falou à igreja nessa manhã, em nome de Jesus Cristo e para a glória do Todo-Poderoso. Aleluia.